Agora, o corregedor da Câmara notificou os deputados que participaram do motim no Congresso Nacional. A defesa dos parlamentares agora tem 5 dias para analisar essa representação. Vitória Bel está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, para todos aqueles que nos acompanham. Pois é, ele entregou a notificação para esses deputados representados ontem, na quarta-feira. Portanto, agora os deputados, as defesas, têm 5 dias úteis para entregar uma defesa inicial, preliminar, para o corregedor. Então, eles têm até quarta-feira para fazer essa entrega. Depois dessa entrega, o corregedor tem regimentalmente 45 dias para essa análise, de acordo com as palavras de Diego Coronel, do PSD, corregedor da Câmara, com quem a gente conversou. O que ele nos disse é que ele vai tentar fazer isso num prazo menor, ele quer ser o mais célere possível, mas ele justamente está fazendo isso porque o Mota prefere que não haja punições sumárias a esses deputados que participaram da obstrução na última semana. O que o Diego Coronel também explicou é que, se os casos forem julgados pela mesa diretora como advertência, seja verbal ou por escrita, a própria mesa diretora pode aplicar essas advertências. Ele vai enviar para o Conselho de Ética apenas os casos de suspensão e de perda de mandato, que aí sim vão ter um tempo maior de análise no Conselho de Ética. A gente também chegou a conversar antes de ontem com o deputado Fábio Chiochetti, que é o presidente do Conselho de Ética aqui na Câmara, e o temor dele é que justamente essa demora em enviar esses processos para o Conselho de Ética possa fazer com que esses processos perdam o objetivo cautelar, ou seja, perdam a rapidez de tramitação, porque o pedido de suspensão cautelar, quando ele chega no Conselho de Ética, ele tem um prazo de no máximo 72 horas para ser analisado. Mas, se esse objeto cautelar for perdido, justamente porque demorou-se muito para chegar ao Conselho de Ética, aí entra um rito normal no Conselho que pode durar meses. Eu aproveito também aqui para contar para vocês um outro bastidor de foro privilegiado que vocês falaram um pouco mais cedo, porque conversei com líderes de partidos de centro. O Brasil, o PSD apoiam essa discussão, o debate dessa pauta. Ô, Vitória, pode continuar. É que deu uma interrupção no seu sinal e aí agora a gente conseguiu retomar. E é sempre no mistério. Eu tenho um bastidor aqui para contar para vocês. Trava. Aí faz o mistério e depois a gente volta, entendeu? É uma coisa que Deus promove, assim, para nossa audiência ficar bastante curiosa. Vai lá, Vitória, pode contar teu bastidor aí sobre foro privilegiado. Pois é, mistérios. Bem, os deputados que defendem esse debate sobre o foro, sobre a possibilidade de sair desses processos contra deputados e senadores saírem do STF, eles também levantam uma outra questão, que é um temor de alguns parlamentares de que esses processos caiam na primeira instância e quando esses processos chegarem ali na justiça comum, nas primeiras instâncias, eles não vão ter controle aí sim de que juiz que vai pegar esse processo. Então, eles começaram a cogitar, principalmente ali entre os deputados do União Brasil, a possibilidade de colocar como alternativa nesse projeto, nessa proposta de emenda à Constituição, o envio desses projetos contra autoridades para os tribunais regionais federais. É uma discussão que está ainda começando, está engatinhando, mas é uma possibilidade que seria um meio termo entre manter os processos contra os deputados no Supremo Tribunal Federal e jogar para a Justiça Comum, onde dificilmente eles teriam controle do que vai acontecer. Então, o TRF poderia ser uma opção na visão desses deputados. Lembrando que, apesar de líderes de centro, do PP, do União Brasil, do PSD, defenderem o debate do foro privilegiado, a base governista e o MDB continua contra. Então, muito provavelmente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai levar esse tema para as próximas reuniões de líderes, mas ainda vai gerar muita polêmica nesses encontros. Evandro. É verdade, Vitória. Obrigado pelas informações e pelo bastidor. Bom, daqui a pouco, o que os parlamentares vão propor é criar uma comissão entre eles que os julguem. Porque aí eles vão poder ter controle de tudo que eles quiserem, porque a verdade é essa, né? Eles querem controlar tudo aquilo que eles puderem. Então, jogar na primeira instância. Aliás, né, gente, o caso do foro privilegiado surgiu exatamente por isso, para que não houvesse a politização na primeira instância ou a proximidade com juízes que
trouxessem entendimentos que prejudicassem esses políticos ou as pessoas que detêm hoje o foro privilegiado de acordo com as suas visões pessoais. Pois bem, aí vai para o Supremo Tribunal Federal. Chega no Supremo Tribunal Federal, há uma politização da justiça lá. Poderia voltar para a primeira instância. Aí o deputado fala, bom, mas aí eu não vou poder controlar porque pode cair para um juiz local que não goste de mim. Ok, então vai para o Tribunal Regional Federal. Mas no Tribunal Regional Federal você também vai ter vários juízes e lá na frente eles podem trazer decisões que não sejam favoráveis a esses parlamentares e eles vão falar, olha, o Tribunal Regional Federal está politizado demais. Quer apostar quanto, Gani? Não, com certeza. Agora, olha só, Evandro, às vezes o Brasil... Aí não pode ser deputado, então, né? Então não se candidata, né? Porque é uma escolha, ninguém está mandando ninguém se candidatar. A pessoa escolheu se candidatar. Quando ela escolhe se candidatar, ela precisa obedecer regras relacionadas a essa candidatura. E ter o princípio de não cometer crime. Se candidatou e resolveu cometer um crimezinho... E é funcionário público. Exatamente. Funcionário do povo. Que aí que é o quê? Né? Aí também já quer demais. Aí todo mundo vai querer ser parlamentar desse jeito, se já não quer, né? Fala, Gani. É um absurdo, né? Agora, veja, às vezes o Brasil avança por interesses escusos. Então, é claro que hoje essa situação do foro privilegiado, ela deveria cair por duas razões. Primeiro, uma questão moral. Não tem nenhum sentido essas pessoas terem este privilégio. A gente não pode se balizar pela exceção. É claro que na justiça comum pode ocorrer algum tipo de politização, mas será que vai ser tão diferente da politização que já ocorre hoje nas instâncias superiores, né? Então, claro que não. Agora, o segundo ponto também, porque muitos parlamentares têm o receio de fazer, e aqui uso o melhor sentido da palavra, o bom enfrentamento ao Poder Judiciário, ao Supremo, em questão lá de decisão monocrática, eventualmente pautar o impeachment, enfim... Claro. Então, esses parlamentares ficam com receio, ficam com medo. Não há isonomia nessas porque eles relações, medo, todo mundo tem medo do Supremo. Vai falar, opa, vem cá, eles vão tirar lá um processo da gaveta contra mim, e aí o país não avança. Então, por essa razão também, seria interessante acabar com o fim do foro privilegiado. Não, agora, acabar com o foro. Acabar com o foro. Agora, olha que interessante, né? Como o país avança com os interesses escusos, porque eles querem acabar por outras razões. Né? Exatamente. Agora, 4h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. E Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre esse movimento e esse bastidor que a Vitória acabou de nos contar. Pois é, você falou de formar um grupo aí, tem uma emenda forte no sentido de que é isso mesmo, é de definir que só se abre um inquérito ou um processo contra deputado e senador depois de diplomado nem posse, antes da posse. Na diplomação, se houver a aprovação, a autorização da Câmara e Senado, né? Quando for senador e quando for deputado, e por maioria absoluta, quer dizer, é um nunca de abertura de processo, né? E aí o controle cairia sobre o Congresso. Ficaria o controle do Congresso, da Câmara e do Senado Federal. Essa história aí de julgamento desses parlamentares já saiu daquela raiva inicial, né? Daquela emoção inicial, e está mais racional. Então, a luta partidária, com o líder do PL dizendo, olha, se for para punir alguém, eu que tenho que ser punido. O nome dele não está na lista. Ele é o líder do PL, mas, segundo ele que assumiu a responsabilidade e que deu as coordenadas para continuar ocupando a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Essa história de notificar, o corregedor, a intenção dele é dar uma atrasada, dar uma esfriada mesmo, porque ele é do grupo do PL, né? Ele apoia esse movimento. Natural, a Câmara é política, né? É uma casa política que lida politicamente. Ninguém pode cobrar, vamos dizer, a independência total do presidente, dos integrantes da mesa. Eles estão ali escolhidos politicamente pelo eleitor e depois politicamente por seus pares, né, pelos deputados e senadores, para ocupar esses lugares. Então, assim, é uma punição difícil, né? É tão difícil que o termo usado lá dói, é cortar na própria carne. Exatamente, Zé Maria Trindade. Bruno Moza, fala. Veja, o grande ponto aqui para mim é que a gente precisa voltar e as pessoas entenderem como isso afeta eles. Parece muito distante. É lá em Brasília. É muito longe, mas vamos transformar isso em palatável. Somos nós quem pagamos o salário dessas pessoas. É por isso que eu não gosto de falar de dinheiro público, que é abstrato. É dinheiro do pagador de imposto. Somos nós que pagamos o salário deles, que não querem ser
julgados por todos nós. Em nenhum momento. É como se eles estivessem ali no alto pedestal, podem ter os seus privilégios e podem fazer o que quiserem sem questionamento nenhum, quando somos nós que pagamos o salário deles. E veja, vamos supor que estejamos aqui nós 4 apenas, e de repente o Alan quer dar um privilégio para mim em frente ao Piperno, ou vice-versa, não importa. Um privilégio privado. O grande ponto desses privilégios que nós estamos vendo no sistema político é que é um financiamento de todos para alguns poucos políticos. Como é que você pode propor privilégios para alguns quando são outros que financiam? E para piorar, o que acontece é que quando isso acontece, que aumenta a dívida, aumenta juros, os políticos estão blindados disso. Somos nós também que pagamos as consequências dos atos deles, que não querem ser questionados. Isso não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com racionalidade, com obviedade. Você quer financiar alguém que você sequer pode questionar? Pense isso. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia mais essa iniciativa, hein, dos deputados que estão buscando proteção a qualquer custo? Bom, aí eu recorro mais uma vez à célebre frase do Barão de Itararé: de onde menos se espera, de onde não sai nada mesmo. Desde Essa é maravilhosa, eu sempre gosto dessa citação. Porque eu acho esse parlamento, já falei muitas vezes aqui, que para mim é o pior e mais fundamentalista já eleito pelo Brasil em todos os tempos. Então eu não espero praticamente nada de positivo. Agora, vejam só, repito, eu gosto da manutenção de regras. O Alan Gani, jocosamente, até me chama de conservador por conta disso. Mas assim, eu não gosto, por exemplo, de ficar esse negócio de ficar mudando... Achei que você ia falar outra palavra. Já que você é um conservador de regras. Não. Regra. Não. Alan Gani não faria isso. Mas, vejam, não faz muito tempo havia lá a proposta, por exemplo, de se mudar a questão da duração dos mandatos aí dos ministros do STF. Então, toda hora surge alguma proposta exótica a respeito de mudar o prazo de duração dos mandatos de políticos, de ministros, de mexer em carreiras. E essa é mais uma. Ou seja, bom, agora, então, como nós estamos sob pressão, vamos então lutar para mudar a questão do foro privilegiado. Muito bem. Daqui 3, 4, 10 anos, se houver um movimento no sentido contrário, os políticos estão sendo perseguidos por juízes de segunda instância. Precisamos jogar tudo isso de novo lá para o STF. E vai ficando assim para sempre. Quer dizer, de tempos em tempos o Brasil atropela essas regras por conta da conveniência do momento. Então agora, o que é que está em jogo? A conveniência do momento e as apurações a respeito da questão das emendas. Então, claro que como dezenas de parlamentares certamente serão chamados a responder pelos seus atos, pela farta distribuição de emendas sem transparência, eles querem tirar isso, então, do STF. Eu não discuto o fato de que eu acho que tem gente demais no Brasil que tem aí esse foro privilegiado, ou, enfim, a prerrogativa de função. Eu só acho que o momento para se debater isso não é agora, porque agora eles estão querendo um subterfúgio, uma blindagem, porque muitos deles estarão na mira da justiça. Inclusive, a gente tem opiniões aqui dos nossos telespectadores que caminham muito nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui no que disse o Cláudio Casemiro Marques. O ideal seria que os parlamentares não dessem motivos para serem julgados. Isso aí, Cláudio. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Concorda, Gani? Concordo, absolutamente, né? E nessa questão das emendas, tem muita coisa feia, com certeza, muita sujeira debaixo do tapete. Quando a gente fala de falta de transparência, é o primeiro passo para a corrupção e é por isso que está todo mundo com medo e querendo ir para a justiça comum, até porque, Evandro, você consegue postergar muito mais a decisão e eventualmente chegar até no Supremo depois. Agora, eu quero falar com você, Zé Maria Trindade, sobre essa devolução agora, sobre o motim, na verdade, né? O corregedor
lá na Câmara, deu um prazo de 5 dias para que os deputados, então, se expliquem sobre esse motim, para que as defesas se manifestem. O que você acha que vai resultar dessa história depois do próprio presidente da Câmara já pedir moderação nessa análise? Pois na verdade, o corregedor, ele não dá espaço para, nesta fase, né, para a defesa. Mas o corregedor, ele demorou em decidir e deu espaço para a defesa. É bom que se faça, mas não é comum, né? Ele tinha que pegar e analisar e mandar direto para o Conselho de Ética. Lá no Conselho é que se faz o julgamento, que se tem o espaço de defesa. Mas, de qualquer maneira, agora todos vão se defender e particularizar, ver o que aconteceu com cada um. Não se pode... Quando apresentaram 14 nomes, até os partidos governistas desconfiaram, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, assim, eles falam em seis deputados que realmente fizeram obstrução física, ali que está o grave da história, né? A manifestação em plenário já aconteceu várias vezes e tal, isso está precificado. Agora, a tentativa do presidente chegar e a obstrução física por parte de parlamentares, isso foi considerado muito grave. Impediram Hugo Mota de chegar à cadeira de presidente da Câmara. É aí que morou a diferença entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, porque o presidente do Senado, quando ele foi para a presidência, já estava tudo desobstruído. E o Mota, que foi até aconselhado a esperar isso acontecer, ele não esperou e decidiu partir para a presidência da Câmara e abrir a sessão. Então é preciso particularizar, ver qual foi a responsabilidade de cada um, mas quem vai decidir isso é o Conselho de Ética. Essa passagem na corregedoria, ela nunca foi muito bem explicada, nunca houve muita atenção, não. É mais burocrática mesmo.